Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde de hoje, que está começando. E hoje vamos falar de um assunto extremamente delicado. Certamente você já tem acompanhado pelos noticiários informação de uma possível nova onda do coronavírus, assustando aí países europeus, também os Estados Unidos. Medidas de segurança voltam a ser intensificadas em muitas nações. E aqui no Brasil, como é que está essa situação? Também observamos o crescimento do contágio do coronavírus em muitos estados. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Será que nós estamos vivendo uma segunda onda do coronavírus? Será que começou uma segunda onda aqui no Brasil? Sobre isso, nós vamos conversar com o médico pneumologista Rodolfo Bacelar, que está aqui conosco. É um querido aqui do programa Viva Saúde, que sempre nos explica bastante, nos ensina muito sobre o autocuidado. Doutor Rodolfo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Viva Saúde. Eu que agradeço, Mirna, a possibilidade de estar aqui novamente. É um grande prazer poder colaborar e, já de antemão, agradecer a iniciativa do Viva Saúde de estar junto da gente numa das linhas de frente do combate à pandemia, que é também a informação. É uma das principais maneiras da gente também lutar contra a pandemia. Pois é, doutor Rodolfo, acho que é a primeira vez que nós conversamos sobre o coronavírus já tem cerca de um ano, tem quase isso, e nós continuamos nesta pauta. Então, virou uma pauta fixa, né? Afinal de contas, entramos realmente numa pandemia, fomos numa crescente aí, chegamos num momento de queda, daqui a pouco vem uma história de segunda onda. E aí, doutor Rodolfo, será que nós estamos também entrando numa segunda onda? A gente já observa notícias de que alguns hospitais públicos já começam a ficar um pouco sobrecarregados e também hospitais privados começam a sentir. Será que isso já é o início de uma segunda onda, doutor Rodolfo? Você que está aí na ponta, está aí diretamente com os pacientes. O que a gente tem, até falando da questão do quase aniversário que a gente faz em termos de discutir o coronavírus, o primeiro caso relatado foi exatamente no dia 17 de novembro. O primeiro paciente com a pneumonia viral desconhecida que aparece na cidade de Wuhan. Então, hoje o coronavírus, essa nova doença, ela completou um ano realmente de descoberta. No Brasil, a gente começou a conversar mais especificamente sobre ela no começo de fevereiro. Então, a gente está realmente caminhando para quase um ano de contato com o tema. E isso cansou as pessoas de certa forma, porque as principais medidas de combater a pandemia foram as medidas de distanciamento social, são ainda o distanciamento social, a utilização das máscaras e a higienização das mãos. E o ser humano, ele é um ser eminentemente social, então isso causou muito sofrimento, ter que ficar afastado da nossa rotina, dos nossos familiares. E o que é que a gente percebe? O Brasil, a gente é um dos hotspots, um dos focos da pandemia. Não é à toa que as vacinas são testadas aqui, grande parte dos trabalhos científicos publicados no mundo sobre o coronavírus têm participação ou são realizados no Brasil. E, nesse sentido, o que aconteceu foi que a gente sempre teve um número muito elevado de casos, a gente tem uma das maiores casuísticas mundiais, e que a gente nota que, mesmo estando num platô elevado, existiu uma tendência de queda que durou aparentemente pouco comparado com outros países. Essa tendência de queda hoje já foi revertida aparentemente. Então a gente vive um início da ascensão de provavelmente um segundo pico de incidência dessa pandemia. Coisa que país também que já passou por isso foi os Estados Unidos, também tem uma elevada incidência de número de casos, não teve um combate adequado à pandemia, como todo mundo sabe, como todos sabem, e ele também passa por um segundo momento de pressão sobre o sistema. Então, a gente está passando por um aumento do número de casos, mesmo tendo uma situação já elevada previamente. Algumas pessoas consideram isso realmente como uma segunda onda. Segunda onda de verdade mesmo, quem passa são os países europeus, que tiveram um controle da pandemia depois de um primeiro impacto. A gente pode dizer segunda onda? De certa forma, sim, mas o que a gente está vendo aqui, a gente já estava, de certa forma, numa situação delicada, que teve uma ligeira melhora e que a gente volta a situação ficar delicada com o risco da gente ter um impacto maior nesse segundo momento. Doutor Rodolfo, esse aumento, ele se deve aos nossos hábitos também?
Talvez a gente também tenha se cuidado um pouco menos, tenha diminuído o autocuidado. Será que isso também impacta nesse aumento de casos? Com certeza. É aquela questão do cansaço. As pessoas cansaram de ficarem longe umas das outras. E aí, com o controle prévio da pandemia, o controle, apesar de ter sido razoável, a gente podia ter feito melhor, mas com um controle do número de casos e uma tendência de diminuição de novos casos, começou-se a ter a abertura. E essa reabertura foi entendida como, na verdade, o fim da pandemia por várias pessoas. Então, não existiu mais aquela questão da adesão do distanciamento, as pessoas começaram a promover aglomerações, houve também a questão do abandono do uso das máscaras. Muitas vezes, pessoas que usam máscaras e tentam fazer medidas de proteção são vistas como estranhas. Por que você está usando isso ainda? No meio de uma pandemia, a gente passa por essas situações. E isso realmente cansou. Dizer que nosso hábito foi responsável por isso é em parte, porque as sociedades latinas realmente têm uma necessidade maior do contato. Isso é cultural. Mas a gente tem outros países também que têm a mesma questão do contato, da proximidade, da valorização de ficar próximo, do contato físico em si, que tiveram um controle adequado. Então, é multifatorial isso. Uhum. Doutor Rodolfo, aí nos hospitais, sei que o senhor circula por muitos hospitais, mas a sua sensação de quem está trabalhando aí na linha de frente, de quem está tendo contato, seu pneumologista, enfim, tem contato com pacientes diretamente com a questão do coronavírus. O senhor tem percebido também já esse aumento entre aqueles pacientes que normalmente o senhor atende? É inegável, Mirna. Na sua rotina, né? Isso. A gente tem notado que de umas 2 semanas para cá, a quantidade de pacientes internados nos serviços, sejam eles públicos ou particulares, aumentou de uma maneira considerável. A gente nota que a demanda por visitas domiciliares, atendimentos por telemedicina ou atendimentos presenciais também, com o tema coronavírus, hoje muito maior do que se tinha há 2, 3 semanas atrás. Então, isso é inegável. A gente realmente vê uma nova pressão sobre os sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Hospitais com capacidade cada vez mais reduzida de admitir novos pacientes, profissionais também sobrecarregados. A gente vê uma pressão também sobre as portas de entrada do sistema público de saúde. Então, tudo isso leva a crer, como o próprio CRM já divulgou, que a gente passa novamente por uma pressão. Doutor Rodolfo, a gente observa também que eu me lembro muito de uma italiana, de uma brasileira que morava na Itália, né, que ela falava no início logo da pandemia, quando no Brasil estava começando, né, que na Itália já estava bem alastrado, que ela dizia assim: prepare-se para perder pessoas conhecidas. Vocês vão perder pessoas conhecidas, né? Então, eu me lembro muito bem disso, que no início da pandemia, no auge da pandemia, perdemos pessoas do contato. Todo mundo tem uma história para contar hoje em dia, de um amigo, de um parente, de um familiar que foi vítima do coronavírus. E é o que me parece realmente essa sensação volta a acontecer agora, nos últimos dias. A gente tem percebido isso, mas mais pessoas do nosso contato voltam a adoecer e voltam a ser vítimas do coronavírus, né? Novas pessoas, novas vítimas do coronavírus do nosso contato. Então, isso também é um sentimento, talvez, que a população já esteja sentindo, né? Eu falo isso por mim, mas acredito que venho conversado com outras pessoas, a população também está sentindo isso. Então, é importante, acho que vista essa situação, o senhor, enquanto profissional, que já percebe isso, e nós, enquanto população, que também temos sinais claros, né, deste aumento, nós precisamos não só esperar que outras medidas restritivas sejam impostas, mas é preciso também que nós tenhamos a clareza de mudar o comportamento, já que nós também estamos enxergando isso, né? Exato. É aquela máxima, né? Se a gente estivesse falando isso como uma coisa nova, fosse a primeira vez, mas como você bem disse, a gente está discutindo isso desde o começo do ano. As pessoas já sabem o que precisam fazer. É um mal, de certa forma, que a gente consegue evitar. Com medidas simples, a gente não está precisando fazer
nada de outro mundo, nada que ninguém nunca fez. A gente vem fazendo isso há um certo tempo já, considerável. Não se E nem é para de tão falar sobre difícil, né? isso. Assim, o autocuidado nem é tão difícil, né? Nós Exato. deveríamos ter nos habituado melhor, né? Não é uma coisa complicada, complexa, que exige uma tecnologia avançada, que está de difícil acesso para várias pessoas. É sofrido, com certeza. A gente gosta de viver junto das pessoas que a gente ama, mas é aquela questão, é ter o sofrimento agora para colher frutos de maior tranquilidade no futuro. E aí, muitas vezes, a gente passa por isso, ter contato com esses casos de pessoas que, infelizmente, padecem durante a pandemia, e aí você escuta dos familiares, nossa, a gente podia ter se cuidado melhor. Essa culpa também, de carregar essa culpa, vai ser um grande fardo para as pessoas no pós-pandemia. Ninguém vai passar ileso por esse momento. O que a gente quer diminuir, uns vão sofrer por causa do distanciamento, outros vão sofrer por causa das perdas de familiares, outros porque adoeceram e ficaram com sequelas da doença. O que a gente quer diminuir é os danos, para que a gente tenha uma sociedade melhor mais na frente. Doutor Rodolfo, nós vivemos um primeiro pico, né, de uma doença desconhecida, né, de um vírus completamente desconhecido. Daí então, vivemos um pico, né, isso há alguns meses, algumas semanas. E aí, agora a gente passou por um momento de queda, de uma ligeira queda, estamos sendo encaminhados então para um possível aumento. Essa segunda onda, ela seria tão forte quanto a primeira? Estou lhe perguntando isso, na verdade, como base em outras pandemias, em outras epidemias virais, né? Claro que a gente quer tudo uma caixinha de surpresa quando se trata do coronavírus, mas com base em outras pandemias virais, em outras epidemias, enfim, a gente conseguiria saber um pouco disso? É possível que essa onda seja mais suave, porque já tivemos uma primeira, ou ela pode vir ainda mais forte? Temos como mensurar isso? O que a gente pode entender é que é complexo, sabe, Mina? Nesse sentido, o que a gente tem para dizer? É que a gente hoje lida com a pandemia de uma maneira muito melhor do que lidava em março, em abril, por exemplo. Hoje a gente já tem a noção, não noção, a gente já tem um fato científico, que é uma coisa muito importante, sobre algumas medicações que funcionam. Por exemplo, o uso de corticoide em pacientes que precisam de suporte de oxigênio. A gente tem hoje a quebra de alguns paradigmas, de que, por exemplo, pacientes não podiam fazer uso de uma terapia inalatória no ambiente de internação, ou que os pacientes não podiam fazer ventilação não invasiva, as máscaras, o respirador sem precisar da intubação, precisava se intubar precocemente. Esses paradigmas foram quebrados dentro do contexto da pandemia. Isso E melhorou bem bastante a testados, né? assistência. Exato. A gente tem também o afastamento de alguns mitos criados acerca da pandemia, que é o uso de medicações sem eficácia científica, como se tinha que ser advogado. E a gente melhorou bastante nesse contexto. Os serviços estão mais preparados. O que a gente vê é que, geralmente, essa segunda onda, os dados que a gente tem são dos países europeus, é que tende a acometer pessoas mais jovens, que estão circulando mais, então, depois dessa reabertura. E essas pessoas são fora do grupo de risco. Então, isso vai acarretar, junto com um melhor tratamento, mais pessoas fora do grupo de risco, com um melhor tratamento, você tem uma diminuição da letalidade do vírus. Isso é um fato. Porém, o outro fato é de que, se a gente abrir demais e o vírus começar a se disseminar de maneira descontrolada, o que vai acontecer é pressão sobre os serviços. E aí, mesmo sabendo fazer o que dá certo, a gente talvez não tenha leito suficiente para as pessoas. E aí, pessoas que poderiam responder bem ao tratamento que a gente tem proposto hoje, elas não vão ter sequer a oportunidade de tratamento, porque elas não vão ter direito ao leito hospitalar, seja ele na rede pública ou privada. Então, gira muito sobre isso. A gente sabe que a letalidade vai ser provavelmente menor, mas se eu não tiver suporte clínico adequado para esses pacientes, eu perco todo o benefício das evidências científicas que a gente avançou até agora. Então, tem esse contexto. Não adianta só ter a ciência dizendo o que é que eu faço. Eu preciso ter o leito para fazer isso pelos pacientes também. É uma situação primordial. A gente vai a um rápido intervalo, mas você de casa não sai daí, que daqui a pouquinho eu vou continuar conversando com o Dr. Rodolfo Bacelar. Vamos falar ainda sobre vacina, vamos falar sobre imunidade de rebanho, vamos tirar dúvidas, reforçar autocuidado. Então não sai daí que a gente volta já.